quando a gente precisa lidar com aquelas pessoas que parecem drenar nossa energia, os famosos vampiros emocionais, tem alguma técnica para lidar com essa turma? Para lidar com os vampiros emocionais, a PNL te oferece a blindagem psíquica. É como criar um escudo energético para se proteger das energias negativas. Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. Nosso objetivo é te ajudar a ser um profissional de PNL. Isso mesmo. Blindagem psíquica. Parece coisa de filme de super-herói. Mas como a gente faz isso? Tem algum ritual mágico envolvido? Nada de rituais complicados. A blindagem psíquica é uma técnica de visualização. Imagine que você está envolvido por uma luz protetora que te blinda de qualquer negatividade. Tipo um campo de força que repele as energias ruins. Isso mesmo. Essa visualização cria uma barreira energética que te ajuda a manter o equilíbrio emocional mesmo diante de pessoas tóxicas. É como se você estivesse vestindo uma armadura invisível que te protege dos ataques energéticos. Que técnica poderosa. Mas e quando a gente precisa ter uma conversa difícil com alguém? Tipo, colocar limites, expressar uma insatisfação, resolver um conflito. Nesses casos, a comunicação não violenta, CNV, é uma aliada poderosa. Ela te ensina a se comunicar de forma mais empática e compassiva, abrindo espaço para o diálogo e a resolução de conflitos. Comunicação não violenta. Parece meio redundante, né? Afinal, toda comunicação deveria ser não violenta. É verdade, mas infelizmente nem sempre é assim. Muitas vezes a gente se comunica de forma agressiva, acusatória, julgadora, sem perceber o impacto que as palavras têm na outra pessoa. A CNV te convida a observar a situação de forma objetiva, se conectar com seus sentimentos, identificar suas necessidades e fazer um pedido claro e específico para outra pessoa. Então, em vez de dizer você sempre me deixa esperando, eu diria algo como: percebi que você chegou atrasado ao nosso encontro. Isso me deixou chateado porque preciso de pontualidade para me organizar. Você poderia, por favor, me avisar da próxima vez se acontecer algum imprevisto? Perfeito. Você descreveu a situação de forma objetiva, expressou seus sentimentos, sua necessidade e fez um pedido claro. A mensagem continua sendo a mesma, mas a forma como ela é transmitida muda completamente. Entendi. É como se a gente embalasse a mensagem com mais carinho e respeito, aumentando as chances de a outra pessoa se abrir para o diálogo. Mas e quando a gente precisa lidar com a procrastinação? Sabe aquela mania de deixar tudo para depois? A procrastinação, uma inimiga poderosa que assombra muita gente. Mas, como a PNL tem ferramentas para te ajudar a vencê-la. Uma delas é a reformulação de metas. Reformulação de metas. É como se a gente desse um upgrade nos nossos objetivos. Exatamente. Muitas vezes a gente procrastina porque as nossas metas são muito grandes, vagas, intimidantes. Tipo, emagrecer 20 quilos, aprender a falar mandarim, escrever um livro. Diante dessas montanhas, a gente se sente paralisado e acaba adiando a ação. Faz sentido. É como tentar escalar o Everest chinelo. E como a reformulação de metas pode me ajudar a trocar o chinelo por uma bota de escalada. A ideia é dividir as grandes metas em pequenas etapas mais específicas, mensuráveis, realistas e com prazos definidos. Em vez de emagrecer 20 quilos, você pode começar com fazer 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Em vez de aprender a falar mandarim, você pode começar com fazer um curso online mandarim por 30 minutos por dia. E em vez de escrever um livro, você pode começar com escrever uma página por dia. Então a gente transforma as montanhas em trilhas mais fáceis de percorrer. Exatamente. Ao transformar as grandes metas em pequenas ações, você se sente mais motivado a começar e manter o ritmo. E para te dar aquele empurrãozinho extra, a PNL te oferece a técnica do swish. Swish. Parece nome de aplicativo de paquera. É um nome curioso, né? Mas a técnica é poderosa para mudar padrões de comportamento de forma rápida e eficaz. É como dar um delete na preguiça e instalar o software da ação. Explica melhor como funciona esse aplicativo de paquera mental. Com o Swish, você visualiza o gatilho que dispara o comportamento indesejado. No caso da procrastinação, pode ser o celular tocando e te convidando para ver as redes sociais. E em vez de ceder à tentação, você se imagina realizando a ação desejada, por exemplo, abrindo seu caderno e começando a estudar. A chave é a velocidade. Você precisa fazer essa troca de imagens de forma rápida e repetida, como se estivesse apertando o botão de avançar no controle remoto. Então a gente reprograma o cérebro para agir de forma diferente. Exatamente. O Swish cria novas conexões neurais, substituindo o padrão antigo pelo novo. É como se você trocasse o disco riscado da procrastinação pelo hit da ação. E quando a gente precisa lidar com a rejeição? Sabe aquele medo de não ser aceito, de ser excluído? Exatamente. A rejeição pode ser vista como um filtro que te ajuda a encontrar pessoas que realmente combinam com você. Em vez de se sentir rejeitado, você pode se sentir grato por ter escapado de uma situação que não te faria feliz. Entendi. É como se a gente transformasse o não em um sim para novas possibilidades. Mas, e quando a gente precisa lidar com o medo do fracasso? Sabe aquela voz interna que sussurra? Você não vai conseguir, é melhor nem tentar. O medo do fracasso é um dos maiores obstáculos para realizarmos nossos sonhos, mas com a PNE você pode transformar esse medo em um aliado poderoso. Uma das técnicas mais eficazes é a dissociação visual.
Dissociação visual. É parecido com aquela técnica da dissociação que a gente explorou no primeiro episódio. Exatamente. Lembra que a dissociação te coloca no banco do diretor, te tira do papel de protagonista da sua própria ansiedade. A dissociação visual usa o mesmo princípio, mas focada na imagem do fracasso. Então, se eu tô com medo de fracassar em uma apresentação, eu me imagino assistindo essa cena de fora como se fosse um espectador na plateia. Perfeito. Imagine que você está vendo você mesmo no palco gaguejando, esquecendo o texto, sendo criticado pela plateia. Ao observar essa cena de fora, o medo diminui porque você cria distância emocional da experiência do fracasso. Interessante. É como se a gente transformasse o monstro do fracasso em um atinho inofensivo. Mas e quando a gente precisa lidar com a falta de confiança? Sabe aquela sensação de não ser bom o suficiente, de não merecer coisas boas? A falta de confiança é um desafio comum que pode nos impedir de alcançar nosso potencial máximo. Mas com a PNL você pode fortalecer sua autoestima e acreditar mais em si mesmo. Uma das técnicas mais eficazes é a ancoragem de recursos. Ancoragem de recursos. É como ter um pendrive com softwares de confiança, coragem e criatividade. Exatamente. A ancoragem de recursos usa o mesmo princípio das âncoras, mas focada em acessar seus recursos internos. Imagine que você quer se sentir mais confiante. Você se lembra de um momento em que se sentiu super confiante, pode ser qualquer situação, como quando você tirou nota máxima daquela prova difícil. Revive essa memória com intensidade o que você viu, ouviu, sentiu, e no auge dessa sensação, associa a um gesto físico como tocar o seu pulso. Então, toda vez que eu tocar meu pulso, vou me sentir confiante. Exatamente. Você está criando uma conexão neurológica entre o gesto e a emoção. Com a prática, esse gesto se torna um gatilho para ativar a confiança instantaneamente. É como ter um botão de turbo para sua autoestima. Que demais. Mas e quando a gente precisa lidar com a crítica? Sabe aquela voz externa que julga, condena, aponta defeitos? A crítica é uma parte inevitável da vida. Mas com a PNL você pode aprender a lidar com ela de forma mais construtiva e menos dolorosa. Uma das técnicas mais eficazes é a reformulação da crítica. Reformulação da crítica. É como se a gente transformasse o veneno da crítica em remédio. Exatamente. Muitas vezes a gente se sente ferido pela crítica porque a interpretamos como um ataque pessoal, uma verdade absoluta sobre quem somos. Pensamentos como sou incompetente, nunca vou ser bom o suficiente, amplificam a dor da crítica e nos impedem de aprender com ela. A reformulação da crítica te convida a questionar a validade da crítica, filtrar o que é útil e descartar o que é apenas opinião pessoal do outro. Então, em vez de me sentir arrasado pela crítica, eu posso analisar se é construtiva, se aponta pontos que eu realmente posso melhorar. Exatamente. E se a crítica for apenas um ataque pessoal sem fundamento, você pode simplesmente ignorá-la sem deixar que ela te afete. A reformulação da crítica te empodera a escolher quais críticas levamos a sério e quais críticas deixamos para lá. É como ter um filtro para separar o joio do trigo das opiniões alheias. E falando em desafios, a gente precisa aprender a lidar com o estresse, né? Afinal, a vida moderna é uma verdadeira maratona de desafios. Como a PNL pode nos ajudar a gerenciar o estresse. O estresse é um desafio e tanto, né? Mas calma, a PNL te ajuda a encontrar o botão de pause para respirar fundo e recarregar as energias. Uma técnica poderosa para isso é a respiração consciente. Respiração consciente. Mas a gente respira o tempo todo. Qual a diferença? A diferença é que na respiração consciente, você se torna um observador da sua própria respiração. É como se você assistisse ao ar entrando e saindo dos seus pulmões sem tentar controlar nada. Simplesmente observa a sensação do ar tocando suas narinas, expandindo seu peito, relaxando seu abdômen. Parece fácil demais. Só observar a respiração já ajuda a diminuir o estresse. Acredite, funciona. Ao focar na sua respiração, você desvia a atenção dos pensamentos acelerados e traz a mente para o momento presente. É como silenciar o barulho mental e encontrar um oásis de paz interior. E para quem quer se aprofundar no mundo da PNL, não deixe de conferir os livros da PNL Mastery Series e o audiocurso Masterclass PNL 1111. Os links estão na descrição do episódio. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, mande pra gente. Adoramos receber o feedback de vocês. E para complementar tudo o que a gente conversou hoje, não deixe de conferir o vídeo que preparamos para você aqui na tela. Lá você encontra dicas extras e insights poderosos para turbinar sua jornada de transformação com a PNL. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa conversa sobre PNL. Até a próxima. Um abraço e até mais.